Já? Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga, esconder-me, ir longe de ti. Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem saudades de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo,
esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos, bem-vindas. Agradecemos a todos os que nos acompanham pela internet, que nos acolhem em seus lares, em suas famílias, para rezarmos juntos, ouvirmos a palavra, meditarmos o Evangelho, e que a graça do Senhor se renove em nós pelo seu Espírito, que nos reúne em nome do Senhor. Gostaria hoje de estabelecer um momento de oração, de comunhão com todas as famílias brasileiras que são parte desses 50 mil falecidos nesta pandemia e que sofrem a partida de seus amados. Peçamos ao Senhor a consolação, a fortaleza e também a graça de compreendermos quais são os passos necessários para evitarmos o contágio, para que os números parem de subir, tanto de contagiados como de falecidos. Tenhamos um momento em silêncio de comunhão com todas essas famílias e também em nome desses falecidos, que a nossa pátria encontre o caminho da prevenção e do cuidado da vida, principalmente aqueles que precisam trabalhar a cada dia, que não têm reservas econômicas e que, se não trabalham um dia, não comem naquela semana. Convido a todos um momento de silêncio e de oração por esses 50 mil falecidos. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia e do perdão do Pai. No silêncio, peçamos perdão de nossas faltas. Cantemos nosso arrependimento diante do Senhor. Senhor, que te deixaste ferir, do teu sangue vem a paz. Aqui estou, perdoa-me.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Na certeza de que o Senhor é um Deus providente, como nos ensina o Evangelho de hoje, e que fortalece aqueles que o servem, glorifiquemos o nome santo de nosso Deus, cantando. Neste momento em silêncio, cada um apresenta ao Pai as suas intenções pelas quais deseja oferecer e celebrar esta Santa Missa. Nós oferecemos esta Eucaristia em ação de graças pelos 47 anos de vida matrimonial de nosso irmão Roberto Poli e sua esposa Sueli. Uma bênção ao casal, se renove na vida deles o amor, a compreensão, a fidelidade. E faltam 3 anos para celebrar os 50. Então, com alegria e com a graça de Deus, esperamos também celebrar vossas bodas de ouro. Também em ação de graças pelo aniversário de 9 anos de Daniel. Pelos enfermos, José Luiz Dias Ferreira, irmã Marilde, Wanda Lúcia, Maria das Dores Tavares, Rose, Sidney, Marta, Marlene, Carolina, irmã Lígia, Lores, Moacir, Sidmar, Sônia Maria, Leandro, e todos aqueles que se confiam às nossas orações. E ainda pelos falecidos, Eduardo Antônio, 10 dias, José Maurílio, 3 dias, e Carlos Alberto Sabá, 3 dias. Por todos os enfermos, por todos os profissionais da saúde, por todos os falecidos. Senhor nosso Deus,
Dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, ouçamos com atenção a palavra do Senhor. Leitura do livro do profeta Jeremias. Jeremias disse: Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando o medo em redor. Denunciai-o, denunciemo-lo. Todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Mas o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha. Eterna infâmia que nunca se apaga. Ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vê os sentimentos do coração. Rogo-te, me faças ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Por vossa causa que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe. Pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Por isso elevo para vós minha oração, neste tempo favorável, Senhor Deus. Respondei-me pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação que nunca falha. Senhor, ouvi-me, pois suave é vossa graça, onde os olhos sobre mim com grande amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Humildes pediste e alegrai-vos, o vosso coração reviverá, se procurardes o Senhor continuamente. Pois nosso Deus atende a prece dos seus pobres,
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem mais superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que eu vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus.
Irmãos e irmãs, esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez, bem-vindos e também agradecemos que podemos estar nas vossas casas. Aplicando então o método do Papa Francisco para a homilia, segundo o Evangelii Gaudium, exortação pós-sinodal, exortação apostólica. Diz o Santo Padre, uma imagem, uma ideia e um sentimento. Pois bem, então, a palavra de Deus que ouvimos, o salmo que cantamos, quais são a imagem, a ideia e o sentimento que nos transmitem e nos comunicam? Então, comecemos pela imagem. Se vocês prestaram atenção no início deste texto, não se diz, Jesus disse aos seus discípulos. Como sempre se diz, Jesus disse aos seus discípulos. Se vocês prestaram atenção no texto, versículo 25, Jesus disse aos seus apóstolos. Não é a mesma coisa? Não, não é. Aliás, aquele que é discípulo é também apóstolo, mas discípulo e apóstolo não são sinônimos. Apóstolos são os enviados, os missionários. Então Jesus disse aos seus enviados, aos seus missionários. E aí vem toda a instrução. Então, primeira, a imagem que nós temos que guardar deste 12º domingo do tempo comum. A imagem é o missionário que caminha. Ou o caminho do missionário, mas depende do acento que a gente quer dar. Se a gente quer dar o acento sobre a pessoa, então é o missionário caminhante. O missionário que vive o caminho que o Senhor lhe propõe. Então essa é a imagem. Mas esse missionário caminhante, peregrino pelas estradas do mundo, como vive? O que diz? O que transmite? Com quem está? Aonde vai? Com quem vai? O que ele carrega? Quais são as suas preocupações? Então, o ensinamento de Jesus é advertir os seus discípulos apóstolos, os seus discípulos missionários, para que tenham atenção em algumas coisas importantes naquele caminho missionário. A primeira coisa que diz Jesus: não tenham medo dos homens. E não tenham medo se repete por 3 vezes. Então aí vem, qual é o sentimento do missionário caminhante? Ou da comunidade missionária que caminha? Ou da igreja que é missionária neste mundo e caminha? Vejam bem, não é um pedido de Jesus. Não é que ele está dizendo assim, olha, veja vocês, se der, vocês vão, né? Não tenham medo. Não é. O verbo é imperativo. E a gente que teve pais que nos educaram, a gente sabe o que é um verbo imperativo, né? E principalmente quando é imperativo negativo, né? Não tal coisa. A gente entendia muito bem o que significava isso, né? Muito bem. Não tenhais medo. Então, qual é o sentimento que se gera a partir disso? Mas eu vou deixar o sentimento para a terceira parte, porque a gente precisa entender qual é a ideia. Então, a imagem é o missionário que caminha. Qual é a ideia que a palavra nos apresenta? Aquele que envia, portanto, no Evangelho, Cristo, na primeira leitura do profeta Jeremias, que envia
é Deus, mas pode-se fazer o paralelo, Deus que envia Jeremias, Jesus que envia os discípulos apóstolos. Então, a ideia, o ensinamento é este: aquele que envia está junto com o enviado. Não é que ele envia, diz, então vai para lá, faz aquele caminho lá, vai. E ele fica aqui, braço cruzado, assistindo o outro se arrebentar no caminho. Não é assim que Jesus envia. E não é assim que Deus envia. Braço cruzado, esperando ver o que vai dar. Vocês vão. O que der, depois vocês voltam para contar. Não é assim. Então Jesus recorda aos apóstolos: a vossa vida é mais preciosa que a dos pardais. Vocês valem muito mais que pardal. E até o pardal não cai na terra, no chão, sem que a vontade de Deus se realize. E a vossa vida vale mais do que muitos pardais. Não tenham medo daqueles que podem tirar a vida, porque eles nunca podem tirar a comunhão do apóstolo com o seu mestre e Senhor. E aí eu gostaria de me estacionar um pouco. Às vezes a gente, talvez por falta de maturidade ou até mesmo de evangelização, a gente tem a tendência a culpar os outros. É mais fácil, é mais cômodo, mas é mais infantil. É mais infantil culpar o outro. É mais maduro e mais sábio reconhecer suas próprias fragilidades, suas próprias debilidades. A gente às vezes culpa o outro pela nossa falta de comunhão com Deus. Queridos irmãos, esse ensinamento de Jesus: não tenham medo dos homens, daqueles a quem vocês são destinados a evangelizar, a proclamar o reino, a anunciar o reino. Nos recorda aqui. Obrigado. Isso porque nós estamos no inverno, né, gente? Imagina se fosse verão. Obrigado. Então, quem é o único que pode estragar a comunhão, a nossa comunhão com o nosso Senhor? Qual é o único que pode colocar obstáculos à nossa comunhão com Deus? Queridos irmãos, nós mesmos. Não existe outro que tenha a força de estragar a nossa comunhão com Deus. Só nós podemos fazer isso. Se a gente não quer. Qual é a única razão e o único motivo para não vivermos em comunhão com o nosso Mestre e Senhor, Cristo Jesus? Só tem um motivo: a gente não querer. Porque Ele quer. Então, é o encontro livre de duas vontades. Se Ele quer, a parte dele já está feita. E se não acontece, é porque nós não queremos. Então, a gente precisa estar mais alerta com a gente mesmo do que com o outro. Porque nós somos capazes de estragar a nossa comunhão com o nosso semelhante, capazes de estragar a nossa comunhão conosco mesmos como pessoas, e estragar a comunhão com Deus. Então não é preciso temer os outros, porque os outros não podem nos tirar nada. E muito menos podem nos tirar esta comunhão de vida com Deus, com o nosso Mestre e Senhor. E é isso que Jeremias diz:
Mesmo que ele se lamenta de todas as penúrias que ele passou. E se vocês tiverem curiosidade, eu insisto, convido cada um de vocês a lerem o livro do profeta Jeremias. É longo, mas é um livro extraordinário. Todos os pendengues que o profeta passou, e foram grandes, foram muitos, mas ele, em alguns momentos, ele fraquejou, chegou a lamentar o dia que tinha nascido. Mas ele, olhando a sua vida profética, ele vai descobrindo e vai confirmando que aquele que o enviou como profeta e que constituiu como profeta e que lhe comunicou a sua palavra profética, o sustenta, está com ele. E isso Jeremias reconhece. E é o que Jesus quer os apóstolos, os missionários no caminho, tenham como convicção: a vossa vida é preciosa, e aquele que nos envia nos sustenta. Ele não nos envia sozinhos, ele se envia conosco, ele faz o caminho conosco. Então o ensinamento, a ideia que tem que ficar para nós, para confirmar esta imagem do missionário peregrino, caminhante, é que aquele que envia sustenta o enviado. E não sustenta porque a gente pede. Não é que ele vai nos sustentar se a gente pedir. Não é isso. Ele a priori promete: eu sustento, eu garanto a minha presença, para que aquilo que eu vos confio, que eu vos disse no pé de ouvido, vocês espalhem nos telhados. Aquilo que eu disse ali no ensinamento, só o grupo pequeno dos discípulos, vocês espalhem. Aquilo que eu disse ali numa noite, jantando com vocês, vocês digam à luz do dia. Jesus, testemunhem à luz do dia. E o vosso testemunho será confirmado pela minha presença, pela minha graça. E aí a gente entende por que tem segunda leitura da carta do apóstolo São Paulo aos Romanos. São Paulo é extraordinário na sua reflexão teológica e na sua reflexão pastoral aplicada concretamente na vida das comunidades. Paulo não é nenhum que fica viajando na maionese, ele é muito concreto, Paulo é muito prático. Então ele diz: se o pecado entrou no mundo e a morte por um, e isso tem suas consequências, e nós sabemos que o mal tem consequências. Ninguém precisa dizer para a gente. Aliás, para saber disso, a gente não precisa nem ser uma pessoa religiosa, basta ser uma pessoa que consegue enxergar o mundo. Você sabe que o mal tem consequências, e tem consequências nefastas, não é qualquer consequência. E o apóstolo Paulo diz: de fato, isso é uma verdade. Mas a graça entrou no mundo também por um. Só que as consequências do mal e do pecado não podem ser comparadas com as consequências da graça de estar em Cristo. Porque o apóstolo Paulo diz que a graça que o Pai nos concedeu em Cristo é infinitamente maior do que as consequências do pecado. Então é incomparável, ainda que ele faça uma analogia, um paralelismo entre as duas imagens, mas Paulo diz: é infinitamente maior a graça do que o mal, do que o pecado. Então isso é uma consolação para o missionário caminhante, porque o missionário também tem consequências em suas fragilidades, seus pecados. Só que o missionário sabe que ele é sustentado por uma graça infinitamente maior,
que ele é fortalecido por uma presença amorosa, misericordiosa, de ternura, infinitamente maior. Então, este é o ensinamento, a ideia. O que envia, acompanha. E acompanha com uma força infinitamente maior do que a fragilidade do pecado, do missionário e daqueles a quem o missionário é destinado. Então, a imagem, o missionário caminhante. A ideia, aquele que envia, está presente e com uma graça infinitamente maior. E aí, óbvio, qual é o sentimento que nasce? A resposta à exortação de Jesus: não tenhais medo. Qual é o sentimento que nasce? A coragem. A nossa coragem na missão não está fundamentado em nós. Está fundamentado na promessa dele e na convicção de que aquilo que nós recebemos se realiza verdadeiramente em nós. Portanto, o sentimento é a coragem, a disponibilidade, a generosidade de perseverar neste caminho. Que esse processo se realize em nós. Porque vejam bem, queridos irmãos, este ensinamento não é dirigido à multidão. Porque a gente sempre, quando lê os Santos Evangelhos, precisa prestar muita atenção. Tem ensinamentos que Jesus fala para a multidão. Tem ensinamentos que Jesus dirige às autoridades religiosas. A gente tem que prestar atenção. O evangelista diz: disse Jesus aos fariseus, disse Jesus aos saduceus, disse Jesus à multidão, disse Jesus aos seus discípulos. Então, este ensinamento é para o círculo dos enviados. Então é para nós, é para a igreja. O que pode existir de mais traidor do que uma igreja medrosa? Do que uma igreja sem coragem? Isso é a traição total do Evangelho. Porque nós não fomos enviados com o espírito do medo. Nós somos enviados com o espírito da sabedoria, do entendimento, do discernimento, que sabe distinguir qual é a vontade de Deus. Só que Jesus não é ingênuo, porque Jesus é o mestre da verdade. Jesus não esconde nada aos seus discípulos e aos seus apóstolos. Se tem uma coisa que é apaixonante em Jesus, segundo minha pessoa, do que eu entendo, o que apaixona em Jesus é que ele é o mestre da verdade. Ele é fiel e ele diz o que é, ele não fica dando volta, não fica enrolando ninguém. E Jesus sabe que, assim como ele acaba tendo que oferecer a sua vida por testemunho e missão, ele sabe que muitos dos seus discípulos também vão fazer. E é o que nós vivemos hoje. Existe um martírio de sangue. Quantos cristãos são perseguidos agora que nós estamos celebrando esta missa aqui, e vocês acompanham pela televisão? Quantos cristãos neste momento, e neste exato momento, estão sendo perseguidos por causa da fé? E alguns morrem, alguns dão a vida pelo Evangelho. Não é um conto de fado, não é uma brincadeirinha A missão da igreja no mundo não é um passeio de Alice no País das Maravilhas,
Ou da Branca de Neve com uma cestinha de doces e de maçã do amor, caminhando por um jardim florido na tarde de primavera. Não é assim, e nós sabemos disso. Mas o missionário caminhante recebe do Senhor esta coragem, por causa que Ele garante a sua presença, com uma graça infinitamente maior do que as consequências do pecado que existe no mundo. Então, queridos irmãos, que esta palavra do Senhor se realize em nós, nas nossas comunidades, na igreja, espalhada pelo mundo, principalmente onde nós estamos plantados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sustentados por esta palavra do Senhor, renovemos a nossa profissão de fé que da igreja recebemos e que com alegria e ação de graças renovamos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, o Senhor nos ofereceu sua palavra. Como resposta, nós professamos a nossa fé e agora elevamos nossas preces ao Pai com confiança filial. Rezemos. Atendei-nos, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Todos. Atendei-nos, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Senhor, vós que fostes sempre um socorro para nós, socorrei-nos neste momento de nossa história, em que nos sentimos tão ameaçados pela pandemia e pelos problemas sociais que atingem, sobretudo, os mais pobres. Nós vos pedimos. Atendei-nos, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Senhor, que libertais o pobre das mãos dos malvados, libertai todos aqueles que vivem esmagados pela injustiça e socorrei a todos os migrantes que são obrigados a deixar a sua terra. Nós vos pedimos. Atendei-nos, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Senhor, que por vosso Filho nos livrastes do pecado, livrai-nos de tudo aquilo que nos afasta de vós. Nós vos pedimos. Atendei-nos, ó Senhor, pelo vosso imenso amor.
Senhor, que por vosso Filho nos oferecestes um exemplo de entrega total, dai-nos jamais temer as forças do mal deste mundo que nos ameaçam todos os dias. Nós vos pedimos. Atendei-nos, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Ó Pai, nos unimos em ação de graças ao casal Roberto e Sueli, pelos seus 47 anos de vida matrimonial, conjugal, familiar, e também em ação de graças a Daniel e sua família, pelos seus 9 anos de vida. Que possam renovar a cada dia a graça que vem de Cristo em suas vidas, para glorificar o Senhor. Por isso rezemos. Atendei-nos, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Te pedimos pelos enfermos, por cada um dos irmãos lembrados no início desta Eucaristia e por todos os nomes que estão sobre este altar. Que encontrem em Ti a graça, a misericórdia, a fortaleza e também a saúde, para que possam conviver com suas famílias na alegria e também servir o Evangelho, testemunhar o Evangelho e assim tornar presente o Reino. Por isso rezemos ao Senhor. Atendei-nos, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. No momento de silêncio, cada um faça a sua prece. Pai de amor e bondade, confiamos na vossa providência e na vossa assistência e presença ao longo do nosso caminho. Te bendizemos, ó Pai, porque em Cristo encontramos o sentido da nossa vida, da nossa existência. Queremos, hoje e a cada dia, renovar a alegria de testemunhar e anunciar, onde quer que estejamos, o vosso amor misericordioso, o vosso perdão, o vosso amor de Pai. Te rendemos graças por tudo que de vossas mãos recebemos e apresentamos humildemente as nossas necessidades. Intercedemos por aqueles que mais precisam, pelos cristãos perseguidos, pelos mártires do tempo presente, pelos enfermos. Tudo isso, ó Pai, confiamos a Ti, em nome de Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, canto de apresentação das oferendas. A mesa santa que preparamos, mãos que se elevam a Ti, ó Senhor. O pão e o vinho, frutos da terra, duro trabalho, carinho e amor. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. Flores, espinhos, dor e alegria, pais, mães e filhos diante do altar. A nossa oferta em nova festa, a nossa dor vem, Senhor, transformar. Oh, recebe, Senhor. Oh, recebe, Senhor. A vida nova, nova família, que celebramos aqui tem lugar. Tua vontade vem com fartura, é só saber reunir, partilhar. Oh, recebe.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, este sacrifício de reconciliação e louvor, e fazei que, purificados por ele, possamos oferecer-vos um coração que vos agrade, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Pai misericordioso e Deus fiel, vós nos destes vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Por ele sempre se mostrou cheio de misericórdia pelos pequenos e pobres, pelos doentes e pecadores, colocando-se ao lado dos perseguidos e marginalizados. Com a vida e a palavra anunciou ao mundo que sois Pai e cuidais de todos como filhos e filhas. Por esta razão, com todos os anjos, santos e santas, nós os louvamos e bendizemos e proclamamos o hino de vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, santo, santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Santo, santo, santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana no alto céu. Hosana, Hosana no alto céu. Santo, santo, santo é o Senhor, Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana no alto céu. Hosana no alto céu. Hosana no alto céu. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus, que amais os seres humanos e sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora aos seus discípulos, ele revela as Escrituras e parte o pão para nós. O vosso Filho permaneça entre nós. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, deu graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Irmãos e irmãs, eis o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, ó Pai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes a vossa direita. Anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue. E concedei que, pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Senhor Deus, conduzi a vossa igreja à perfeição na fé e no amor, em comunhão com o Santo Padre, o Papa Francisco, com nossos bispos, Odilo Pedro e Carlos, com todos os bispos, presbíteros e diáconos, religiosos e religiosas, e todo o povo santo que conquistastes. Confirmai o vosso povo na unidade. Dai-nos olhos para ver as necessidades e os sofrimentos de nossos irmãos e irmãs. Inspirai-nos palavras e ações para confortar os desanimados e oprimidos. Fazei que, a exemplo de Cristo e seguindo o seu mandamento, nos empenhemos lealmente no serviço a eles. Vossa igreja seja testemunha viva da verdade e da liberdade, da justiça e da paz, para que toda a humanidade se abra à esperança de um mundo novo. Ajudai-nos a criar um mundo novo. Rezemos pelos falecidos. Lembrai-vos de nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz do vosso Cristo e de todos os falecidos, cuja fé só vós conhecestes. Te pedimos por Carlos Alberto, 3 dias de falecimento, José Maurílio, 3 dias, Eduardo Antônio, 10 dias, por todos os nossos parentes e amigos falecidos, por todos os falecidos vítimas do Covid-19, acolhei-os na luz da vossa face e concedei-lhes no dia da ressurreição a plenitude da vida. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Concedei-nos ainda no fim de nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco, em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, o seu esposo São José, os apóstolos e mártires, todos os santos e santas, e assim vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo,
A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Agora, seguindo o ensinamento de Jesus, dilatando o nosso coração, recordando que nós somos irmãos universais, como discípulos e apóstolos enviados em missão neste mundo, rezemos então a Deus que é nosso Pai, o Pai de todos. Como diz o Evangelho, faz chover sobre bons e maus. Rezemos então a oração do Pai Nosso cantando. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Irmãos e irmãs, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digna de entrares em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém.
Oremos. Renovados pelo corpo e sangue do vosso Filho, nós os pedimos a Deus, que possamos receber um dia resgatados para sempre a salvação que devotamente estamos celebrando. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de dar a bênção final, eu gostaria de recordar que tem a revista da Imaculada, que está no site, no Facebook da paróquia, está inclusive fixada no topo da página, que todo mundo pode ter acesso facilmente, é só entrar no Facebook, e tem lá toda a revista do mês de junho, com diversos ensinamentos, instruções, e vocês também podem compartilhar com outras pessoas, né? Jesus diz, hoje, aquilo que eu vos ensinei no pé do ouvido, ou à noite, vocês devem anunciar a luz do dia e em cima dos telhados. Então também pela internet está valendo, né? São os telhados do mundo do século XXI, né? Então eu peço que cada um compartilhe a revista na sua página no Facebook, para que outras pessoas possam ler, se instruir. Você pode mandar para alguém, amigo seu, colega de trabalho, né?
tá bom? Então, que a gente aproveite todo o trabalho também que a Pascom realizou para a confecção da revista, né? A gente já está preparando a de julho. Aqui não para, né? Tudo assim, né? Então esse é o primeiro aviso. Segundo, hoje nós temos a jornada, a pastoral familiar da nossa paróquia está organizando uma tarde orante. Na verdade não é uma tarde, são 2 horas, né? Começa às 15 e termina às 17. Então todo casal que quiser pode se inscrever, mas tem que ser rápido, porque tem que depois receber o link, que vai ser pelo Zoom, pela plataforma Zoom. Então você tem que se inscrever e mandar o teu e-mail para que seja enviado para você o código da sala, a senha, e você possa ter acesso, tá bom? Ainda dá tempo de se inscrever, né? Hoje das 15 às 17. E hoje também nós vamos iniciar o trido da memória de São João Batista, né? A memória de São João é dia 24. Então hoje é 21, 22, 23, 3 dias, 21, 22, 23, o trido, 24, a festa de São João Batista. E depois, logo em seguida, no dia 25, nós temos o trido de São Pedro, apóstolo, né? Então é 24, então 25, 26 e 27, 3 dias, porque todos sabem, a festa de São Pedro e São Paulo é no dia 28, liturgicamente falando. Mas, como também se celebra o dia do Papa, então a nossa conferência episcopal no Brasil transfere para o domingo. Então a festa de São Pedro e São Paulo vai ser no domingo que vem, na missa das 10, como nós estamos celebrando aqui, daqui a 7 dias. Então eu também peço que intensifiquemos as nossas orações pelo Santo Padre nesta semana, que o Papa Francisco receba o sustento das nossas orações, né? Então eu peço encarecidamente que todos os nossos paroquianos, ao longo da semana, para também preparar bem essa festa, essa solenidade de São Pedro e São Paulo, no próximo domingo, a gente seja este coração orante, né, para sustentar o Papa. Ele sempre pede, rezem por mim, né? Então, vocês imaginem todos os pepinos que o Papa tem que resolver. Se a gente, que no nosso mundinho pequeno, a gente já tem tantas preocupações, tanta dificuldade, imagine governar a igreja no mundo inteiro, nesse mundo como está, e com todas as situações que existem na igreja também. Então, toda oração é pouca, né? Então, por isso também nós propusemos esse trido, tanto de São João, que começa hoje às 14 horas, o primeiro dia, e também o trido de São Pedro, São Paulo vai ser também quinta, sexta e sábado, também às 14 horas, pelo Facebook da nossa paróquia. Então hoje está meio cheio, né? Às 14 o trido, depois às 15 a jornada das famílias, orante. E que consiste essa oração da tarde em família? É assim: vai haver uma pequena instrução e depois vai ser dado um evangelho, um texto do evangelho, para que cada um medite no momento de oração pessoal, em silêncio, cada pessoa na sua casa. Depois um momento de diálogo, de partilha entre o casal, e terminando o momento de partilha com todos os que quiserem, né? Estando na plataforma Zoom, falar daquilo que rezaram, daquilo que conversaram, sempre na perspectiva de sustentar a vida cristã em família, tá bom? Então não é nenhuma coisa assim estrambólica, é uma coisa simples, e como nosso Senhor gosta das coisas simples, então vai dar tudo certo, né? Tá bom? Então, quem ainda não se inscreveu, aproveite este domingo com 2 horas de oração aí, tá bom? Tem mais algum aviso? Não? Ok. Então, vamos receber a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, do Arcanjo São Rafael, desça sobre vós, sobre as vossas famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Saudemos então na paz de Cristo, canto final. Os caminhos de nosso Senhor, só quem ama percorreu, só quem sonha conhecer. São caminhos cheios de amor, e nem sempre o sonhador é capaz de entender. Alguém me disse que sonhou, que estava numa praia, caminhando com Jesus. Olhando o céu, viu sua vida, tanta estrada percorrida, sempre em busca de uma luz. E olhando as marcas na areia, viu ao lado de seus passos as pegadas de Jesus. E aí ele falou: não te entendo, meu Senhor. Os caminhos mais difíceis, eu não vejo as tuas marcas, porque me deixaste só. Jesus respondeu: os passos